Quais os efeitos da prisão domiciliar de Márcia Aguiar, a esposa do Fabrício Queiroz, lá na ação penal, no inquérito das rachadinhas? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar com vocês exatamente sobre o assunto da semana. Eu já, inclusive, fiz um vídeo falando em linhas gerais sobre a questão da prisão domiciliar concedida para o Fabrício Queiroz e para Márcia Aguiar, que é a sua esposa, lá no inquérito, na ação penal das rachadinhas lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do tempo em que ele era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro. Pessoal, antes de eu seguir aqui, eu gostaria já de deixar a pergunta do dia para vocês. Vocês acham que esse julgado do STJ vai vingar, vai se tornar um precedente, uma jurisprudência robusta aí no sentido de que o rol e os requisitos lá, tanto do artigo 318 do CPP quanto do 117 da Lei de Execução Penal, é um rol exemplificativo e não um rol taxativo, como a gente vinha vendo aí na jurisprudência dos tribunais? Comentem aí para eu saber o pensamento de vocês sobre esse assunto. E é óbvio, se vocês estão gostando desse conteúdo, deixe um joinha, compartilhe com alguém que provavelmente vai gostar desse vídeo aqui e também se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui e ative as notificações para não perder nada do que eu posto sobre concursos públicos, defensoria e o mundo jurídico como um todo, beleza? Voltando então, o que aconteceu? Houve um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que foi negado, pedindo essa prisão domiciliar e até evitando essa prisão de ambos aí, tanto do Fabrício Queiroz quanto da Márcia Aguiar, e um HC também impetrado depois dessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já em HC, então é um habeas corpus em habeas corpus que chegou ao STJ, e foi analisado pelo presidente, o ministro João Otávio de Noronha, que é responsável pelo plantão, então, no Superior Tribunal de Justiça. Isso é comum, o presidente ficar responsável pelo plantão, e ele deu essa liminar nesse habeas corpus, concedendo a prisão domiciliar também para Márcia Aguiar. O fundamento dessa decisão, basicamente, foi a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que traz ali algumas questões para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, da Covid-19, no sistema prisional, ou seja, tentando evitar, então, encarceramentos e até mesmo concedendo a prisão domiciliar para várias pessoas que deveriam estar encarceradas por questões, obviamente, tanto processuais penais quanto de execução penal. Os fundamentos, inclusive, para a prisão domiciliar são bem similares, do artigo 318 do Código de Processo Penal e do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, e eu já falei isso no outro vídeo sobre a prisão domiciliar do Fabrício Queiroz, que obviamente eu vou deixar aqui sugerido para vocês darem uma olhada, caso vocês tenham interesse. Além disso, pessoal, o que a gente nota na prisão domiciliar? Quais os requisitos eles têm a ver com a pessoa que está presa normalmente, não com terceiros. As exceções a essa análise das condições da pessoa estão relacionadas normalmente, né, em regra, com pessoas menores e, se não, pessoas com deficiência. Óbvio que tudo isso é um olhar humanitário sobre a questão do encarceramento. E ali se interpretou que Fabrício Queiroz precisaria de cuidados especiais, porque ele está se convalescendo de um câncer, então realmente faz parte do grupo de risco, não deve estar encarcerado. Isso é uma posição, inclusive, que eu tenho na minha atuação frente à execução penal aqui no Distrito Federal, na tutela coletiva. Já foi impetrado HC nesse sentido, de forma coletiva para os presos do Distrito Federal, mas infelizmente essa situação foi indeferida pelos tribunais, dizendo que deveria ter uma análise individualizada caso a caso. E aí eu já antecipo para vocês, de quase 1.300 presos que estão nessa condição de grupo de risco do Distrito Federal, pouquíssimos deles
conseguiram prisão domiciliar. Então a gente já vê aí também um certo privilégio para os grandes casos que passam aí pelo nosso judiciário. Nesse caso especificamente do Fabrício Queiroz ainda tem algo a mais aí, que é a extensão dessa prisão domiciliar para sua esposa para cuidar dele. Óbvio que é uma posição humanitária muito bem-vinda, mas ela deve ser usada de forma horizontalizada. Aí sim a gente vê realmente uma justiça da utilização desse fundamento no âmbito nacional e eu espero, inclusive, que isso aconteça. Então é importante a gente ver aí, né, o que isso vai fazer diferença para vocês nos concursos públicos. É um caso emblemático, é um caso paradigmático que tem seus efeitos aí para um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que pode vir a ocorrer. E aí eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Caio Melo Evangelista, que ele fez um comentário no primeiro vídeo sobre a prisão domiciliar do Fabrício Queiroz. Eu achei bem interessante, inclusive a gente trocou uma ideia ali rapidamente, né, nos comentários, e ele fala que não vê muita diferença que isso possa fazer, porque é um precedente do presidente, esse habeas corpus ele está distribuído para a 5ª turma, sob a relatoria do ministro Félix Fischer, e é uma turma que normalmente se sabe que não tem passado esse tipo de precedente. Ela é o contrário, na verdade. Tem uma linha mais encarceradora pelo que a gente vê dos julgados. Então ele acredita que esse julgado do presidente, essa liminar que foi deferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça não vai vingar nas turmas e isso não vai se tornar um grande precedente porque vai ser possivelmente reformado. Eu também acredito nisso pelo que eu vejo dos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, em especial pela 5ª turma, mas nas questões de concurso público, gente, vocês têm que ficar muito atentos, porque esse é um habeas corpus a ser seguido por vocês, porque o resultado final dele na turma vai fazer toda a diferença para vocês se posicionarem numa prova objetiva ou numa prova discursiva que vocês possam ter aí pela frente nos próximos meses. Por quê? Caso emblemático, chama a atenção do examinador para aquele fato especificamente, e aí ele vai possivelmente fazer perguntas sobre essa situação. Então fiquem bem atentos, é bom chamar a atenção de vocês para esse caso, porque é um caso emblemático que chama a atenção dos examinadores, então fiquem atentos, beleza? Tenho certeza que vocês vão gostar de algum desses vídeos que estão aqui do lado, e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e tchau!